pouco a pouco, os combates, as escaramuças, o som e a vista do fogo, o aspecto do sangue, os ais dos feridos, o semblante desfigurado dos mortos. A guerra, enfim, em todas as suas formas, se lhes tornou uma coisa familiar, ordinária. Os exércitos aproximam-se do vale, mas ambas as fações aprendem a respeitar os passeios diários de Joaninha, a menina dos roxinóis, que de tão evidentemente pura se confundia com uma bandeira de paz. Certo dia, no entanto, Joaninha adormece entre as árvores. Os soldados constitucionalistas deixam-na estar, mas o novo oficial, recém-chegado naquele dia de Lisboa, aproxima-se. Joaninha estremeceu. Carlos! Carlos! Balbuciou ela, com os olhos ainda meio fechados. Carlos, meu primo, meu irmão. Era então o desaparecido Carlos, o filho pródigo que se alistara numa das frentes, quem ali se revelava. Que resultaria deste encontro inesperado? E, sobretudo, que guerra era esta, afinal? Vamos por partes. Para compreender tudo, é necessário contar primeiro uma outra história. Tudo começa com este homem. Napoleão Bonaparte invadiu Portugal em 1807. Mas Dom João VI, numa ação classificável algures entre a inteligência e a cobardia, foge para o Brasil com toda a família real. Vários anos e 3 tentativas falhadas depois, as tropas napoleónicas retiram. Portugal está a salvo, mas nada voltaria a ser como dantes. Os liberais veem uma oportunidade única de fazer a revolução que muitos países haviam feito décadas antes. Contra a vontade da família, Dom João VI regressa no ano seguinte, deixando o filho Pedro como regente de um Brasil que tem agora características autonómicas especiais. Os liberais só autorizam o desembarque do rei depois de o fazer jurar a Constituição Revolucionária. Mas os equilíbrios eram delicados. Pressionado pelos constitucionalistas a regressar e reduzir o Brasil à sua condição original de colónia, o príncipe Dom Pedro faz exatamente o oposto. Proclama a independência com o célebre Grito do Ipiranga e torna-se imperador do Brasil. O descontentamento aumenta em Portugal e na corte, e em 1823, o irmão mais novo de Dom Pedro, Dom Miguel, conduz a Vila Francada, um golpe de regresso ao absolutismo organizado em conspiração com a mãe, Dona Carlota Joaquina. Percebemos agora a partida de Garrett para o exílio inglês. O absolutismo ainda mal tinha ido a enterrar e já ressuscitava. E que acontece ao escritor desterrado? Uma nova mudança. Um ano depois, já em França, escrevia Camões e Dona Branca, os poemas fundadores do romantismo português. Basicamente, com a introdução dos poemas, ou com a publicação desses poemas Camões e Dona Branca, aliás, fora de Portugal, visto que Garrett estava ainda exilado, essa publicação permite, de alguma forma, sistematizar algumas mudanças que na realidade se faziam sentir na literatura portuguesa já desde o século XVIII. Diz-me evidentemente que a experiência do exílio foi para Garrett e também para Herculano, mas neste caso para Garrett, um veículo extremamente relevante para o conhecimento do romantismo e também para a vivência de certos mitos românticos, como esse do poeta exilado, perseguido, solitário, saudoso da pátria, etc. É aqui que tudo se cruza. Literatura e política, ficção e vida real. É difícil dizer onde começa uma e acaba outra. Vejamos. O romantismo nasce por oposição ao racionalismo do século anterior. Coloca o indivíduo no centro das atenções, o drama humano, o amor, a tragédia, o sonho, a morte, os desejos de fuga. Idealiza a mulher e persegue um absoluto, no fundo, inatingível. No caso português, os ideais utópicos do romantismo acabariam por coincidir, afinal, com os do liberalismo, a regeneração,
a refundação do país. Mas em que ponto se encontrava a luta desses liberais? Num ponto difícil. Em abril de 1824, Dom Miguel tenta novo golpe contra o pai. Cerca o Palácio Real e até prende ministros. Dom João VI perde a paciência e expulsa o filho para Viena. Mas 2 anos depois, o rei morre em circunstâncias anormais, pairando a suspeita de envenenamento. Dom Pedro I do Brasil não quer ser Dom Pedro IV de Portugal, embora saiba que só ele pode resolver aquela charada transatlântica. Vem então a Lisboa pela primeira vez desde criança. É rei por 1 semana. Prepara uma carta constitucional que é um meio termo entre liberais e absolutistas e entrega a coroa à filha, a futura Dona Maria II. A pequena Maria, contudo, não tem senão 7 anos, pelo que Pedro ordena que o irmão Miguel case com a sobrinha e assegura a regência até que ela atinja a maioridade. Neste inesperado volte-face, Dom Miguel regressa de Viena, jura tudo o que lhe pedem e Dom Pedro regressa ao Brasil. Neste clima de paz aparente, Garrett volta do exílio. Numa rebeldia acirrada pelo desterro, funda e dirige jornais ambiciosos que não se inibem de atacar o poder político. Mas foi tal a militância desses jornais, numa época extremamente convulsa, que o cronista teve de acabar, porque a censura cortava tanto que ele diz não é mais de homem de consciência continuar a escrever com tal grilhão. É então que funda o Português, o jornal, o grande jornal, de 1826-1827, é preso, está 3 meses no Limoeiro, porque, segundo o governo, nessa altura já virado não para o liberalismo, mas para as forças absolutistas que tinham cada vez maior influência, Garrett é preso com os seus companheiros da redação do jornal e está 3 meses sem culpa formada e depois o jornal é perseguido, acaba por acabar. Pouco depois de Dom Pedro IV partir, Dom Miguel renegara todos os juramentos, repõe a censura, faz milhares de presos políticos e reinstala o absolutismo. Garrett paga o fim da liberdade de imprensa com 3 meses de prisão no Limoeiro. Uma vez solto, não tem outra solução senão voltar ao exílio em Inglaterra. Que destino aguardava agora Portugal? Meu Carlos, tu estás vivo e são. Não é já um sonho? És tu? Tu, Joana, tu sonhavas comigo? E caiu nos braços dela. E abraçaram-se num longo, longo abraço, com um longo, interminável beijo, como um primeiro beijo de amantes. Carlos e Joana beijam-se a meio da guerra que divide o país. Mas ele tem de voltar ao combate e juram não dizer uma palavra sobre o assunto. Carlos sofre de amor por aquela mulher em que a sua prima se transformara. Mas por que sofre? Porque é casado. Casado com Georgina, uma bela e nobre inglesa. Estamos a falar de um personagem que vive disperso entre amores, é um homem de grande coração, com muitos quartos, compulsivo e que, de certa maneira, julga que vai encontrar ali na paz dos bosques da Lesíria a solução. Mas acontece que acaba por até ter pouca sorte e acaba por se envolver com muitas mulheres e acaba por se dispersar. E Joana porque sofre? Porque pressente a verdade e tem de a calar enquanto vive paredes meias com a avó, as visitas de Frei Diniz e outros mistérios. Atrás da paciente e humilhada figura daquela mulher se erguia um vulto austero e duro. Um homem armado da cabeça aos pés de ascética insensibilidade. Um homem que parecia o fado mau daquela família. O cúmplice e o verdugo de um grande crime. Um ser de mistério e de terror. No auge do drama, Carlos é ferido em combate. Mas Garrett, também um mestre do suspense, interrompe a história e regressa ao seu périplo por Santarém.
Muito me pesa, leitor amigo, se outra coisa esperavas das minhas viagens. Se te falto, sei o querer a promessas que julgaste ver nesse título, mas que eu não fiz de certo. Querias talvez que te contasse, marco a marco, as léguas da estrada? Dom Pedro teve o mundo a seus pés. Foi rei de Portugal 7 dias e partiu. Ofereceram-lhe os tronos da Grécia e Espanha e ele preferiu continuar imperador do Brasil. Mas o seu comportamento adúltero e autoritarismo galopante levam ao descontentamento popular. E em 1831 é forçado a abdicar do trono a favor do filho. Terminaria assim tão ingloriamente a história de Dom Pedro IV? A Ilha Terceira torna-se um reduto de liberais clandestinos. Alexandre Herculano, Joaquim António Aguiar, Almeida Garrett e forças belgas e britânicas juntam-se ali a Palmela e Saldanha para preparar o contra-ataque. Mas quem os lideraria? Um homem que ainda não havia terminado a sua carreira na história. A 8 de julho de 1832, 7.500 homens comandados por Dom Pedro IV desembarcam no Mindelo, chegando ao porto no dia seguinte para um longo e sangrento cerco à cidade. O conflito alastra e Portugal está oficialmente em guerra civil. É esta a guerra que Garrett revisita em Viagens na Minha Terra. A guerra que deixamos no ponto em que Carlos, o herói, está entre a vida e a morte num hospital de campanha. Então, há um momento muito dramático que eu acho dessa história, é quando ele já está doente, depois da guerra ele está ferido, e a Georgina vem lá, a moça de olhos azuis, etc., vem cuidar dele. Mas já sabendo que não tem jeito, que ele não a ama e nada mais disso. E aquela relação dela com ele ali é uma relação de anjo da guarda, mas também muito distante, né? Já sabes que sei tudo. Tudo o que é, Georgina? Queres que tu repita? Que tu amas a tua prima, que ela te adora. E por Deus, Carlos, eu já lhe quero como se for a minha irmã. Entendes bem agora que te não amo? Compreendes agora que tudo acabou entre nós? Georgina descobre a verdade, mas sentindo que o coração de Carlos precisa do seu, vai despertá-lo e devolvê-lo a casa. Do lado de cá da janela, os constitucionalistas triunfam e a guerra aproxima-se do fim. Mas falta ainda fazer a paz dentro das personagens. É então que o enigma se resolve. Ainda na cama do hospital, Frei Diniz está diante de Carlos. Carlos culpa-o por todo o sofrimento da família e prepara-se para o matar com um golpe de fúria, mas neste instante irrompem Joaninha e a velha Francisca. Filho, é teu pai, meu filho. Este homem é teu pai, Carlos. O ponderoso velador caiu inerte das mãos do mancebo e rolou pesado e baço pelo pavimento. Isto é, no fundo, quem combateu a outra pessoa é filho dela. Está aqui, de alguma maneira, projetado ficcionalmente, o drama de toda a guerra civil. De toda a guerra civil, que é uma guerra familiar, que é um desentendimento entre entidades de uma mesma família. É bom nós lembrarmos que essa guerra civil foi o mais importante conflito militar em Portugal durante todo o século XIX. Superou, em termos de sofrimento físico, a participação na guerra entre 1914 e 18 e mesmo a Guerra da África. Portanto, nós hoje olhamos para a guerra em África como a guerra mais recente, mas a guerra civil que deu o Estado liberal em Portugal, em termos de exilados políticos, em termos de mortes, em termos daquilo que era o sofrimento físico imediato, foi a maior confrontação militar dos últimos 2 séculos em Portugal. Em 1834, as forças liberais por quem combatem ficcionalmente Carlos e, na realidade, Garrett, Herculano e Dom Pedro IV, derrotam os absolutistas.